Olá, gente! Saudações! Aqui é o professor Lindenberg Araújo para mais uma aula do nosso canal Professor Lindenberg História. Hoje nós trataremos de um tema muito importante que é sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia e as civilizações, as sociedades que surgiram naquela região, ok? Uma aula dedicada aos estudantes do 6º ano do ensino fundamental, aos estudantes da primeira série do ensino médio, a todos aqueles que desejam conhecer mais sobre a história e especialmente aos nossos tantos estudantes que irão realizar a prova do Enem na sua próxima edição. Ok? Então vamos lá. Mesopotâmia é o tema da nossa aula de hoje. Primeira questão. Mesopotâmia é uma região. Não se trata de um país, de um império, de uma civilização específica. Nós trataremos dos processos históricos de forma muito breve, essa que é a verdade, que ocorreram em uma região do planeta. E nesta região surgiram impérios e várias civilizações, várias cidades, estados, governos. Muita atenção, quando falamos em Mesopotâmia, estamos falando de uma região. Região esta que, inclusive, parte desta região, neste momento em que gravamos a aula, passa novamente por violentos conflitos envolvendo o Estado de Israel, a região da Cisjordânia, faixa de Gaza, essa região extremamente conflituosa que nesse momento, infelizmente, passa por um conflito bélico-militar extremamente danoso para a população de ambos os lados, tanto para o Estado de Israel quanto para as populações árabes da faixa de Gaza e territórios vizinhos. É importante, inclusive, para compreender um pouco deste momento presente, compreender este processo histórico do passado também, tá certo? Então, repetindo, Mesopotâmia é uma região, um território, certo? E nesta região, neste território, surgirão diversas civilizações que nós iremos analisar um pouco, cada uma delas nesta nossa aula, beleza? Então vamos lá. Aqui está a Mesopotâmia. Atualmente nós temos o Iraque, o Kuwait, a Síria, o Irã aqui próximo, a Turquia, a Armênia, a Azerbaijão mais distante, Ilha de Chipre no Mar Mediterrâneo, Líbano, Israel, a região da Jordânia, a Arábia Saudita. Esta é a região da Mesopotâmia, em torno da qual e dentro da qual surgiram diversas civilizações. A palavra Mesopotâmia é uma palavra de origem grega e significa terra entre rios, certo? Palavra de origem grega que significa terra entre rios. Olha só, vamos quebrar a palavrinha. Meso significa meio, entre uma coisa e outra. Pótamos, ou potamos, significa água, rio, pântano. Portanto, Mesopotâmia, palavra de origem grega que significa terra entre rios. E quais são esses rios, meus caros? Aqui vamos dar uma ampliada, para vocês verem melhor o mapa. Olha aqui. Rio Tigre e Rio Eufrates. Dois importantes rios que farão com que esta região seja extremamente fértil e, em função desta fertilidade, em função da proximidade com rios, lagos e mares, esta será uma região extremamente disputada na antiguidade, certo? Histórica,
ok? É importante ressaltar que após a chamada pré-história, os grupos humanos irão se deslocar para essas regiões que têm água em abundância. Consequentemente, é possível caçar, pescar, produzir, criar animais, em função da abundância de água. Esse é um aspecto muito importante do processo evolutivo das sociedades humanas. Os grupos humanos tendem a buscar, por uma questão de sobrevivência, as margens de rios, de lagos, as beiras de praias. Isso é um processo muito comum em diversas partes do nosso planeta, certo? Não esquecer desse detalhe. A Mesopotâmia corresponde à região entre os rios Tigre e Eufrates, como eu mostrei aqui para vocês, certo? Rios bem extensos e muito importantes. Nos atuais territórios do Irã, do Iraque, da Síria, da Turquia e do Kuwait. Então, esses são os países que atualmente correspondem ao que no passado foi chamado de Mesopotâmia. Então, são países, a maioria deles de cultura árabe, muçulmana, povos islâmicos, majoritariamente de religião islâmica, também judeus, certo? Uma mistura cultural muito intensa, processos históricos muito antigos, disputas, rivalidades também muito antigos, certo? As primeiras comunidades instalaram-se na região em cerca de 12.000 a.C., por volta de 14.000 anos. Aqui fazemos referência a uma de nossas aulas que já está no nosso canal, que é as origens dos seres humanos, que é a pré-história dos seres humanos, certo? Depois de se tornarem sedentários, os grupos humanos vão buscar essas regiões para se fixar. Essas regiões, repito, onde existe água em abundância. No texto bíblico, inclusive, essa região da Mesopotâmia, especialmente aqui, às margens do Rio Jordão, essa região é descrita como a terra onde jorra leite e mel. O que significa essa imagem? A terra onde jorra leite e mel. Jorra, como se o leite e o mel saíssem da terra, né, no texto bíblico. Exatamente uma referência à terra fértil, ao lugar onde brota a vida. Assim era a Mesopotâmia, repito, por este aspecto que era uma região extremamente disputada por todas as civilizações que irão se formar nessa região aqui. Okay? Por quê? Porque o entorno da Mesopotâmia é uma região, são regiões áridas, secas, desérticas. Imaginem vocês que logo aqui temos o Egito e mais para baixo o deserto do Saara, deserto da Arábia. Toda essa região é uma região de clima quente, seco, por isso que esta região especificamente era muito valorizada, era muito disputada por todos os povos que ali existiram. Nessa região, desenvolveram-se a escrita, as primeiras formas, os primeiros códigos escritos. Vamos lembrar que na pré-história predominou a pintura rupestre como forma de se comunicar, ou de se expressar, melhor dizendo. E na Mesopotâmia, em função de diversas necessidades, surgem os primeiros códigos escritos. Okay? E surge também o Estado. O que significa isso, professor? Estado. Estado é a organização política, é a instituição política. A figura de reis, rainhas, governantes, leis, exércitos, territórios definidos, impostos, regras sociais, grupos sociais. Okay? Então, Estado é essa organização social, política e econômica que nós conhecemos. As primeiras formas de organizações políticas surgem na Mesopotâmia. Portanto, podemos afirmar que foi na Mesopotâmia onde surgiram as primeiras formas de Estado, de organização política dos grupos humanos. E aí eu preciso explicar um pouco mais, em detalhes, essa
essa necessidade do Estado? Lembre-se que nós estamos aí bem próximos da pré-história. Na pré-história, cada grupo humano vivia por si só, de acordo com suas regras. Não haviam governos centrais. À medida em que os grupos humanos tornam-se sedentários, passam a viver em uma região específica, passam a desenvolver atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, o comércio, surge a necessidade de organizar essas pessoas, de organizar estes grupos, de organizar esta sociedade. Surge assim a figura do Estado, a figura de um rei, de um governante, ou de um grupo que determina o que deve ser feito e como deve ser feito. A isso nós damos o nome de Estado. Surge um governo, surgem regras e, portanto, surge o Estado na Mesopotâmia. Beleza? Quando a gente fala em Estado brasileiro, Estado alemão, Estado de Israel, nós estamos nos referindo à organização política daquele território, as suas leis, suas forças armadas, sua organização social, política e econômica. Ok? Então, onde surge o Estado? Na Mesopotâmia, mesmo lugar onde surge a escrita. Então vamos analisar um dos primeiros povos que se organizaram na Mesopotâmia, que foram os Sumérios. Professor, eu preciso decorar esse povo todo? Eu preciso decorar cada coisa que eles fizeram? Não. O que é importante nesta aula? Vocês compreenderem que foi na Mesopotâmia, por volta de 12.000 a 5.000 anos, onde surgiram as primeiras civilizações. E essas civilizações disputavam umas com as outras o domínio da Mesopotâmia. Por que disputavam a Mesopotâmia, professor? Porque era uma região extremamente fértil, circundada por desertos e regiões extremamente áridas e secas. Por isso que ela era tão disputada. Ok? E aí é importante, sim, saber o que surgiu na Mesopotâmia, o que cada povo fez de importante, certo? Mas não se aperreie de ter que decorar o que, de forma genérica, todos os acontecimentos da Mesopotâmia, porque é humanamente impossível. Vamos lá. O povo sumério foi um dos primeiros a chegar à região e desenvolveu técnicas de plantio e de irrigação das plantações. Tá? Plantio, agricultura e irrigação. Que significa isso? A água dos rios tinha que ser canalizada para outras áreas. Desta forma, a área fértil, a área agrícola ou a área agricultável foi se ampliando. Porque, além do rio, foram surgindo formas de canalizar a água para outros territórios próximos ao rio naturalmente. Não vamos pensar em irrigação nessa época como nós conhecemos hoje. As bombas, os tubos, as conexões, nada disso. Era cavando a terra, certo? Para que a água chegasse a outro ponto. Com o incremento da produção agrícola, os sumérios acumularam excedentes que favoreceram o crescimento demográfico, a troca de produtos entre as comunidades e a especialização do trabalho. Vamos traduzir isso aqui, né? O tópico ficou bem complexo. Com o incremento, o aumento da produção agrícola, aumento, os sumérios acumularam excedentes, ou seja, sobras. O que significa isso, professor? Eles passaram a produzir mais do que o necessário para a sua sobrevivência. Então, se eles precisavam de 100 quilos de arroz por mês, eles passaram a produzir 150. E aqueles 50 serviam para as trocas, para o comércio. Tá? Então, a agricultura vai ter como causa a atividade comercial, porque você passa a trocar com outro povo as mercadorias que você produzia. Crescimento demográfico, crescimento populacional. Professor, por que não fala crescimento populacional? Porque você precisa ter vocabulário. Você precisa, quando for ler um texto e tiver lá crescimento demográfico, demografia, você vai saber que está se referindo à população, que é um conceito da geografia e da história que você precisa saber. Porque população você já sabe. Talvez demografia
demográfico você ainda não saiba, e é preciso compreender também os conceitos históricos, os conceitos da geografia. Então, aumento da produção agrícola, desenvolvimento do comércio, crescimento populacional nas sociedades que se formam na Mesopotâmia. A troca de produtos entre as comunidades e a especialização do trabalho. O que é isso, meu caro professor? Na medida em que as civilizações iam se tornando cada vez mais complexas, era preciso que determinadas atividades fossem feitas por determinados grupos. Então, a sociedade tinha que ser organizada, tinha que ser estruturada. Surge a figura do governante, do rei, do Estado, para administrar. Então, alguns eram agricultores, outros passaram a ser comerciantes, outros se especializaram na construção de canais para irrigação, outros se especializaram na produção de ferramentas, outros na produção de roupas, calçados, utensílios, os artesãos, outros viraram sacerdotes, outros anotavam e se transformaram em escribas, outros governavam, e aí nós temos o que chamamos de especialização do trabalho. Cada um ou cada grupo desenvolve uma função específica para melhor organizar a produção, melhor organizar a sociedade. Ok? Então, quando ouvirem a expressão especialização do trabalho, saibam que está se referindo à divisão do trabalho no conjunto de uma determinada sociedade. Ok? Entre 3.500 a 3.100 a.C., construíram cidades muradas. As primeiras cidades também surgem na Mesopotâmia. Algumas delas também escritas, registradas lá no texto bíblico, como Urur, Lagash, Nippur, próprio Jerusalém é uma das primeiras cidades da Mesopotâmia, tá certo? Outro aspecto importante da Mesopotâmia, onde surgem as primeiras cidades, os primeiros aglomerados urbanos surgem na Mesopotâmia, ok? Desenvolveram a escrita cuneiforme. O que significa isso, professor? Em forma de cunha. Como é que era essa escrita, professor? Olha só, eles pegavam a argila fresca, o barro mole, faziam uma espécie de barra, chamava-se de tábua. Nesta tábua, esse pedaço de argila fresca, eles registravam com códigos a produção e depois esperavam a argila secar, depois colocavam a argila no forno para ficar dura e demorar a quebrar, e assim surgem as primeiras formas de escrita, chamada escrita cuneiforme, porque havia uma ferramenta de metal chamada de cunha, uma espécie de uma ferramenta como se fosse uma chave de fenda, onde eles iam marcando a argila, e aí surge o nome escrita cuneiforme. Professor, por que surge esse tipo de escrita? Porque era preciso registrar a produção agrícola, a quantidade de animais criados e o resultado do comércio. Então podemos afirmar tranquilamente que a escrita surge por uma necessidade econômica, administrativa das primeiras civilizações. Okay? Era preciso se comunicar com clareza, com objetividade, e aí a fala tem que ser traduzida em código, e aí surgem as primeiras formas de escrita também na Mesopotâmia. Olha que coisa importante, algo que nós utilizamos até hoje, seja no papel, ou seja nos aparelhos de computadores, smartphones, esta forma de se comunicar surge também na Mesopotâmia. Ok? Apesar da língua e das tradições culturais em comum, as cidades sumérias eram independentes, por isso foram denominadas cidades-estado. Outro conceito importante, cidades-estado. O que isso significa? Não havia um governo central ainda nos sumérios, mas cada cidade tinha seu governante, sua estrutura política, econômica. A essa forma de organização nós chamamos de cidades-estado. Quando ouvirem, quando lerem cidade-estado, saibam que é uma cidade onde, apesar de partilhar da cultura de um povo, mas naquela cidade existe um governo próprio específico para aquela localidade.
Então, essas cidades-estados elas vão entrar em guerras para ver qual delas controlava o território. Consequentemente, ao invés de se fortalecerem, essas cidades sumérias, estamos falando dos sumérios na Mesopotâmia, essas cidades se enfraqueceram e aí, como consequência, os sumérios foram dominados por outro povo que cobiçava a Mesopotâmia, que eram os acádios ou acadianos. Então comece a perceber que vem um povo, depois outro e outro e outro, porque, repito, a Mesopotâmia era uma área extremamente rica, fértil e por isso disputada. Vamos ver agora um pouco dos acádios, o que eles fizeram por lá, na Mesopotâmia. Os acádios migraram para a Mesopotâmia por volta de 2500 a.C. e passaram a conviver com os sumérios, certo? Há uma certa troca entre acádios e sumérios. Os sumérios já estavam, foram os primeiros. Depois virão os acádios. Em 2350 a.C., o acadiano Sargão dominou as cidades sumérias, unificando-as e criando o Império Acádio. Então veja, lembra que eu falei que as cidades sumérias eram independentes, cada um com seu governo? Agora vem um cara chamado Sargão, domina as cidades e passa a governar todas elas. A isso nós damos o nome de Império. Já não eram mais cidades autônomas independentes. Elas agora faziam parte de um único governo, o Império Acadiano. O Acádio. Tá bem? Os acádios incorporaram costumes e práticas sumérias, desenvolvendo o que se chamou de cultura súmero-acadiana. Outra coisa importante, essa incorporação. Ora, você tem civilizações que irão permanecer na Mesopotâmia por séculos. É natural que as que sucedam vá aprendendo a cultura das que já existiam e vice-versa. Então, a Mesopotâmia será um lugar de intensas trocas culturais, tá certo? É muito importante destacar este aspecto. Sem contar que era uma região de passagem entre o Egito e a Turquia, por exemplo, entre o Egito e os territórios da Índia e da China. Então era uma região, consequentemente, por sua localização, visitada por povos de diversas culturas. Há evidências de que tenham feito uso de rodas, então os acadianos teriam sido os primeiros a usar a roda em veículos, produzindo cerveja, tá? Cerveja a partir da cevada, e empregado o torno na produção de cerâmica, tá certo? Instrumentos para moldar objetos feitos a partir da argila, ok? Com base em estudos astronômicos, os sumérios acadianos criaram o calendário lunar e desenvolveram a álgebra. Olha que fantástico! O calendário lunar, ele, em certa medida, é utilizado ainda hoje. Ele compõe o nosso calendário, o calendário judaico-cristão que nós temos. Esse calendário lunar, ele se baseava naturalmente na Lua para perceber a passagem do tempo. E eles criaram um calendário com uma quantidade de dias no mês que se aproximava muito do que nós temos hoje. Os dias lunares giram entre 29,5 e 30 dias, e dividido em 12 meses. Então, podemos afirmar que esse calendário é a base para o que nós utilizamos hoje. E a álgebra, eu deixo para vocês perguntarem aos professores de matemática, mas é uma área muito importante da matemática, que vai auxiliar nas equações, nos fracionamentos, mas aí eu não me arrisco tanto, deixo para os meus colegas de matemática explicarem para vocês do que se trata. Mas é importante perceber, quando estiverem estudando matemática, que essa área da matemática, a álgebra, surge entre os povos acádios na Mesopotâmia. Ok? Vamos lá então. Depois dos acádios virão os amoritas, originários da Síria. Os amoritas invadiram e dominaram as cidades sumério-acadianas e fundaram a cidade da Babilônia, certo? Também amoritas e Babilônia, nomes comuns aí no texto bíblico. Babilônia significa porta dos deuses, certo? O principal líder dos amoritas foi o rei Hammurabi, ou Hammurabi, entre os séculos
no século XVIII a.C., certo? Hammurabi ele anexou diversos territórios e unificou a Mesopotâmia, formando o chamado Primeiro Império Babilônico. Ordenou a organização de um código jurídico que reunia as leis criadas por ele e seus antecessores, o Código de Hammurabi. Outra coisa importante. Hoje, nós temos o que chamamos de Constituição. Cada país tem sua Constituição, que é o conjunto de leis, normas, regras que regem aquela determinada sociedade. Esta forma de registrar as leis surge também primeiro na Mesopotâmia. O primeiro código de leis que se tem notícia é o Código de Hammurabi, que era baseado em um princípio chamado Lei de Talião, que significava olho por olho, dente por dente. Em tese, significa que o indivíduo que cometeu um crime, desculpem, a sua pena teria que ser igual ao crime que ele cometeu. Se o indivíduo matasse o filho de alguém, a pena dele seria, se ele tivesse um filho, perder o filho dele. O filho dele teria que ser morto para que ele pagasse o crime cometido. Ou se ele roubasse o animal de alguém, ele teria que devolver o animal. Certo? Parecia uma lei muito justa, mas na verdade não era. Porque se o indivíduo fosse das classes menos favorecidas, aí sim ele seria punido. Quando o crime era cometido por alguém das camadas superiores, dos grupos privilegiados, normalmente não se aplicava. Tá? Então, é o primeiro código, mas desde o princípio esses códigos trazem as desigualdades daquela determinada sociedade. Tal como nós percebemos hoje, existem as leis, todas as pessoas no mundo democrático são iguais, têm os mesmos direitos, mas quando vai para a prática, o indivíduo que tem melhores condições tem mais justiça a seu favor. E o contrário, quando o indivíduo tem poucas condições econômicas. Os descendentes de Hammurabi não foram capazes de evitar o declínio político e militar do império, que acabou invadido e dominado pelos assírios. Observem que nós já tivemos aqui sumérios, acádios, amoritas, agora vamos para os assírios, certo? Ah, professor, por que Babilônia era considerada a cidade do pecado? Por conta da narrativa bíblica que vai apontar os povos babilônicos como detentores do pecado. O lugar onde o pecado tinha espaço em detrimento a outros lugares em que as pessoas teriam uma preocupação maior com a salvação. Babilônia seria uma espécie de porta para o inferno, sendo que, na verdade, Babilônia era um lugar de muita expressão artística, cultural, científica, inclusive. Ok? Vamos lá. Os assírios habitavam a região de Assur, ao norte da Mesopotâmia, formaram um poderoso exército, constituído de tropas de arqueiros, lanceiros, carros de combate e cavalaria. No início do século XIV a.C., fazendo uso de seu poder militar, investiram contra outras regiões, massacrando populações, destruindo cidades e criando um dos maiores impérios da Mesopotâmia, o Império Assírio. Os relatos que nós temos é que os assírios eram extremamente sanguinários e violentos com seus oponentes. O Império Assírio atingiu o auge durante o reinado de Assurbanipal, um imperador assírio que dominou toda aquela região da Mesopotâmia. Os assírios serão derrotados pelos caldeus, no ano de 612 a.C. Caldeus também, nome muito familiar no texto bíblico. Os caldeus, em 626 a.C., os caldeus dominaram a cidade da Babilônia. O segundo império babilônico, ou neobabilônico, atingiu o apogeu sob o governo de Nabucodonosor II. Em seu governo,
Governou os povos submetidos com pesadas tributações, intimidações e migrações forçadas. Seus domínios abrangeram a maior parte da Mesopotâmia, a Palestina e a Fenícia, e chegaram até as fronteiras do Egito. Então foi um império extremamente extenso, o império de Nabucodonosor II. Foi Nabucodonosor que ordenou a construção de grandes obras, como a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia. Essas coisas também aparecem no texto bíblico, essas construções. A Torre de Babel ela é mais conhecida, né? A Bíblia afirma que os babilônicos estavam construindo uma torre para chegar aos céus, e por isso, por tentar desafiar a Deus, Deus fez com que cada grupo falasse línguas diversas e assim não se comunicassem e não pudessem concluir a torre, que seria uma afronta ao Deus único, né, dos judeus. A verdade é que a Torre de Babel era um zigurate. O que era um zigurate, professor? Um templo religioso. Entre as suas finalidades, observar os astros. Por isso ele parecia tão alto, quando na verdade nem era tão alto assim. Essas civilizações todas da Mesopotâmia, elas serão estudiosas da astronomia, porque servia para controlar o tempo e ter uma noção da mudança de estações que, de certa forma, auxiliasse na produção agrícola. Então, a ciência, a matemática, a astronomia estavam associados à produção agrícola, por isso era necessário construir templos que permitissem observar os astros e assim ter uma previsibilidade do tempo, do clima, para poder produzir. E o jardim suspenso da Babilônia, as cidades elas eram em cima de serras, de elevações, e de longe você tinha a sensação, quando se aproximava, de que aqueles jardins estavam suspensos no ar, na linha do horizonte, porque as cidades eram elevadas e elas tinham seus jardins, daí a ideia de jardins suspensos da Babilônia. Em 539 a.C., os persas, sob o comando do imperador Sírio, conquistaram o Império Babilônico. Então, é uma sucessão de povos nesse território, como nós estamos destacando aqui. Importante, quando tiver um mapa diante de si, analisar o que ele diz. O que ele diz está aqui. Domínio da civilização suméria, aqui. Então, os sumérios, que foram os primeiros, se limitaram a esta região da Mesopotâmia. Extensão máxima do Império Acádio. Olha aqui. Então, o Império Acádio compreendia isso tudo. Então, já amplia muito. Depois, a extensão máxima do primeiro Império Babilônico. Esta parte roxa aqui. Olha só. Bem extenso. Extensão máxima do Império Assírio, sob o governo de Assurbanipal. Enorme, vai até o Egito. Okay? Mar Mediterrâneo. Extensão máxima do segundo Império Babilônico, os caldeus, já dá uma reduzida. Certo? Então, percebam que esta região, também chamada de quarto crescente, por quê? Porque se você observar aqui, faz esse movimento, ó, como se fosse a Lua no quarto crescente. Tá? Esta região foi sucessivamente ocupada por diferentes e diversos povos. Como era, de modo geral, a distribuição social na Mesopotâmia? Então, como se organizavam essas sociedades do ponto de vista dos grupos sociais? No topo, o rei, a nobreza, os sacerdotes e os escribas. Os sacerdotes, essa figura do sacerdote também surge na Mesopotâmia. Hoje os mais conhecidos para nós são os padres, pastores, os líderes e as lideranças das religiões de matriz africana, como o candomblé e o banda. Esses são os sacerdotes que nós conhecemos. Essa ideia de sacerdote surge também na Mesopotâmia. Então, a ideia de uma religião estruturada surge também na Mesopotâmia. Então, no topo nós tínhamos o rei e a nobreza,
os sacerdotes e os escribas. Escribas, a palavra escriba significa aquele que escreve. Os escritores também eram um grupo social importante, estavam no topo. Por que os escribas eram importantes? Eram eles que registravam a produção agrícola, econômica, os impostos. Depois vinham artesãos, camponeses e escravos. Vamos ver então o que eram cada um desses. Representantes do poder religioso, os reis passaram a ter funções de caráter mais bélico e administrativo ao longo do tempo. Na Mesopotâmia, os reis ou eram o próprio Deus ou eram representantes de deuses na terra, certo? Os sacerdotes monopolizavam o culto às divindades e eram encarregados de administrar as terras que pertenciam aos deuses. Então o sacerdote era o tradutor, era aquele que ligava os grupos humanos aos deuses, que eram vários, né? Eram politeístas, ou seja, cultuavam diversos deuses. Os escribas monopolizavam o domínio da escrita. O que é monopolizavam, professor? Controlavam sozinhos o domínio da escrita. Não ensinavam a outros, a não ser aqueles que também fossem trabalhar na mesma função de registro. Em geral, eram professores, administradores ou astrólogos. Tá? Os artesãos produziam utensílios de cerâmica, ferramentas, tecidos, armas, etc. Os camponeses constituíam a maior parte da população e pagavam pesados tributos para sustentar os grupos sociais privilegiados. E os escravos, prisioneiros de guerra ou endividados, eram empregados na construção de obras públicas, no exército ou em trabalhos domésticos. Então, observe que desde o princípio há uma desigualdade social, uma divisão social entre privilegiados e não privilegiados. E, para concluir, a Mesopotâmia, a economia é aquela atividade que é desenvolvida pelos grupos humanos que garante a sua subsistência. Tá? Então, a agricultura era a principal atividade econômica. Os mesopotâmicos produziam especialmente cereais, como arroz, como trigo, a cevada, entre outros. Pecuária, atividade voltada para a produção de carne, leite, ovos, lã, gordura e couro, ou seja, criavam-se animais e a partir daquela criação, tudo isso era possível ser produzido. Carne, leite, ovos, lã, gordura e couro. O comércio, como a região era carente de matérias-primas, o comércio de longa distância era necessário para a obtenção de madeira, marfim, pedras preciosas e, sobretudo, metais, que os metais eram utilizados na confecção de ferramentas e de armas, que eram fundamentais em períodos nos quais as guerras eram frequentes. Lembre-se, na nossa aula sobre pré-história, que os grupos humanos que passaram a deter as técnicas de produção de metais, de fundição, passaram a ter vantagem, especialmente na guerra, porque poderiam construir capacetes, lanças, espadas, escudos, armaduras, certo? E aí estarão em desvantagem em relação àqueles que não dominam essas técnicas. E do ponto de vista religioso, os povos mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses e mantiveram a cosmogonia suméria como característica central, ou seja, a explicação suméria para o surgimento do planeta, da humanidade, é a partir da cultura suméria. Além da escrita, produziram tratados métricos, desenvolveram a matemática e a astronomia, a literatura, tá certo? Então, muitas das características do nosso tempo surgem inicialmente na Mesopotâmia, por isso é tão importante estudar essa região do nosso planeta. Foi lá, portanto, onde surgiram as primeiras formas de organização social, as primeiras formas de organização política, surgem as religiões, surge o Estado, surge também as divisões e desigualdades sociais. Ok, pessoal? Foi um prazer. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Professor Lindenberg História. Não esquece de comentar, mandar sua dúvida, dar um like lá, convidar os amigos, seguir nossa página e até o nosso próximo encontro aqui no canal Professor Lindenberg História.